A ciência da religião. Segunda parte. A paz do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 4, e versículo 22, diz assim: Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Quem é este Tubal-Caim? Tubal-Caim é filho de Lameque, o tataraneto de Caim. A Bíblia diz que Lameque é aquele que por seus atos e palavras revela a sua declarada associação e aliança com Satanás e todos os espíritos imundos do inferno. Mas afinal, o inferno existe? A resposta é sim. Sabe por quê? Porque a justiça é satisfeita pela lei da retribuição. Cristo morreu para satisfazer a lei. O justo morreu pelo injusto, para nos oferecer um escape pelo livramento da morte eterna. E ele também desceu ao inferno. Isto por si só já seria o suficiente para provar a existência desse lugar. Mas vamos adiante. As afirmações teológicas de determinadas religiões são as mais variadas. Por exemplo, para a Testemunha de Jeová, o inferno é aniquilação. Se fosse aniquilação, não haveria justiça. Para o baixo espiritismo, o inferno é aqui ou sofrimento. Se fosse aqui ou sofrimento, então só serviria para o pobre. Para o esotérico e o kardecista, o inferno é na mente. Se o inferno fosse na mente, então não serve para o psicopata. E para o ateu, o inferno não existe, pois morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, por que o medo da morte? A Bíblia diz que o inferno existe e não foi feito para seres humanos. Os que seguem para lá, seguem presos às suas próprias convicções, decisões e escolhas. A sociologia nos ajuda a compreender isso, pois a sociologia avalia a relação do indivíduo com a sociedade em geral através de 3 aspectos básicos. Primeiro, a exterioridade, o comportamento geral, adquirido ou transferido sem o auxílio de qualquer informação escrita, fala da educação e dos valores morais. Segundo, a coercitividade. A coercitividade é a quebra de um ou vários padrões e viés comum, individualmente ou em grupo, provocando constrangimento geral, levando o indivíduo ou o grupo a causar um sentimento de coação ou obrigatoriedade contra a sua própria vontade. Isso aponta para os ativismos. Terceiro, a generalidade. É a redução do senso de responsabilidade em agir ou se comportar conforme os padrões estabelecidos pela sociedade. É o relativismo e a rebelião. Todas essas implicações incidem diretamente sobre o indivíduo em suas relações sociais, com a família, a escola, religião, leis, valores morais, etc. Tudo isso somado com o único propósito de justificar o pecador e os seus pecados, tentando fazer com que o santo Deus se torne cúmplice dos mesmos. Só que de Deus ninguém zomba, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. O texto diz assim: Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Tubal-Caim significa posse do mundo, possessão mundana ou possuído de espírito mundano. Filho de Lameque, o primeiro homem a praticar poligamia e o segundo homicida da história, segundo a interpretação da maçonaria, suas 2 vítimas teriam sido seu próprio tetra-avô ou tataravô e seu próprio filho Tubal-Caim. Claro que isso não possui respaldo bíblico, é só um comentário. A ascensão de Tubal-Caim estabelece e inaugura o tempo do início da aliança mais explícita com o reino das trevas, marcada pela proliferação da perversidade na era do Bronze Antigo. Vale lembrar que o ser humano possui uma inclinação natural para as questões inexplicáveis do mundo invisível, pois essas são caracterizadas pelo mistério e misticismo, o que cria um atraente cenário de ilusões favorável à proliferação da maldade. Tubal-Caim significa ou tipifica Ogum, o grande ferreiro do candomblé, e o grande fundidor de metais na maçonaria. A transliteração do seu nome na maçonaria significa maçons trabalhando em busca da verdade. Este nome é usado também como uma palavra passe na maçonaria moderna. Outro personagem bíblico associado à maçonaria é Irão, o rei de Tiro, na época do reinado de Salomão. Também é possível identificar os elementos ritualísticos da maçonaria moderna dentro dos aspectos religiosos e culturais da nação hebraica sob o reinado do filho de Davi. As suas alianças religiosas com as nações pagãs acionaram o gatilho para a decadência espiritual do povo de Israel, marcado pelo triunfo do paganismo idólatra.
que resultou na sua deportação para a Babilônia. Do Egito, Deus tirou da Babilônia, o povo tem que tomar atitude de sair. Isso envolve arrependimento, tem a ver com a nossa própria vida espiritual também. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. No próximo vídeo, a resposta para a pergunta: por que eu existo? Te espero lá. A vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus.